Acredito que algumas pessoas aqui já me conhecem, então eu vou mandar aquele salve galera, né? Algumas pessoas já até cobram isso de mim quando vê, eu acho legal pra caramba. Mas vamos falar da palestra. Seguinte, eu recebi o convite de trazer uma palestra aqui pra vocês, e aí, o que levar, né? Levo alguma coisa de musculação, levo biomecânica, levo fisiologia. O que eu faço? Pensei um pouco e lembrei de um grande amigo que ele falava o seguinte, ele falava, Laércio, para um curso ser bom, ele tem que ter o Kiko. E claro, acredito que vale aqui pra gente também, né? Então tem que ter o Kiko. Eu achei legal demais essa imagem, né? Ele tá até com uma bola ali. E a ideia é, algumas pessoas fizeram uma cara, né? Kiko? Que porra é essa, né? Que Kiko é o seguinte, o Kiko eu faço com isso. Eu achei isso demais quando aprendi. E a ideia minha hoje aqui com vocês é trazer uma palestra que faça diferença na vida de vocês a partir do momento que vocês terminarem de assisti-la. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então eu espero que isso aconteça fortemente e quero saber de vocês depois também. Então, pensando nisso, eu vou trazer muitas das minhas experiências para vocês, tanto de sala de musculação, quanto de contato ali com pessoas. Meu primeiro emprego era cobrador de lotação. E eu já percebi ali que cada pessoa era muito diferente na forma de se comunicar. Claro, a musculação me pegou com uma paixão muito forte, me tornei professor, coordenador, hoje só personal e trabalho forte aí, né? Tanto no YouTube quanto nas redes sociais. E aí eu pensei, por que tudo isso? Por que tão diferente em cada pessoa? Ok, baseado nas experiências também, hoje eu me pego forte estudando filosofia, uma coisa que eu adoro. Hoje eu estudo também psicanálise, então a gente vai falar sobre isso. Coloquei ali técnicas de PNL, porque a gente também vai abordar algumas coisas. E a grande questão é, quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem que começar, não sendo redundante, né, mas a gente tem que começar do começo. O que tem aqui dentro? Como que isso aqui funciona? Hoje a gente sabe que o computador mais potente que existe não passa de uma cópia rudimentar da nossa mente. Olha que máquina fantástica que a gente tem. Então vamos aprender um pouco mais sobre ela. Olha só, aqui a gente tem uma animaçãozinha que eu acho fantástica. Então desse lado a gente tem o cérebro completo. Eu não vou usar o laser porque ele não funciona lá, tá bom? E ali a gente tem as frações dele. Da esquerda para a direita a gente tem o cérebro reptiliano. E o que é o cérebro reptiliano? Basicamente o que há de mais arcaico na nossa mente. Esse cara, ele pensa somente em sobreviver. Então são três coisas principais. O oxigênio, somos seres aeróbios, né? A alimentação, claro, e o sexo. Por quê? Porque tem que se reproduzir. Não é porque ele é safado, não. Mas aí do lado de cá, a gente tem o neocórtex, que é a parte mais inteligente do nosso cérebro. Basicamente, graças a ele, a gente ocupa hoje o lugar topo na escala evolutiva. Nós somos os animais mais inteligentes que está no planeta. Legal. E graças a ele também, vocês estão me ouvindo, a gente está conseguindo se comunicar e etc, e etc. Algumas pessoas vão falar assim, Lárcio, você pulou o tal do cérebro límbico. Não pulei, na verdade eu queria deixar ele para o final. Galera, o cérebro límbico, ele foi desenvolvido nessa época aqui, ó. Basicamente, savana africana, todos os animais possíveis que dividiam o solo com a gente, queriam nos matar. E olha só, éramos mais fracos, menos velozes, tínhamos presas mais frágeis. E como que esses nossos avós fizeram para que aqui nós estejamos? Se uniram. Ali começou a ideia de ser gregário. Acredito que não é uma novidade, mas somos seres gregários. E é fácil a gente olhar, né? Olha quantas pessoas estão aqui unidas, agregadas. Mas tem outras coisas referentes a esse cérebro. Esse cérebro, ele é responsável pelas nossas emoções. Claro, sua emoção, sim. Graças a emoções, a gente consegue tomar decisões rápidas. Por exemplo, estamos todos aqui assistindo uma palestra. Se caso aparecer um tigre desse lado, eu tenho certeza que a emoção de vocês vai fazer com que vocês fujam daqui. Ou paralisem, né? Ok, mas tem outras coisas que são muito interessantes. Esse cérebro,
ele fica muito feliz quando ele está em grupo. Claro, ele sobreviveu assim. E ele fica muito feliz quando ele se sente acolhido pelo grupo. Olha só, se um cara daqueles fosse o responsável por matar aquele animal, o grupo ficava muito feliz com ele. E tudo isso fortalecia essa união. Legal. A gente falou de algumas coisas a respeito do cérebro. E eu quero que vocês guardem bem essas informações, principalmente a respeito desse cara aqui, o sistema límbico. Em alguns lugares vocês vão encontrar também como cérebro mamífero. Legal. Só mais uma informação forte aqui para não esquecer. Quanto mais arcaico o cérebro, galera, quanto mais arcaico o cérebro, maior a dominância sobre os outros. Vai ficar fácil, olha só. Quanto mais para a esquerda, mais ele domina os outros. Então estou dizendo nesse momento que o cérebro reptiliano manda em tudo. Você pode fazer o que você quiser, você não vai parar de respirar, porque você quer ficar vivo. É esse cara que manda. E depois disso, a gente tem um sistema límbico que só não vai mandar em cima disso, mas o resto ele vai. O seu neocórtex ele sempre vai sucumbir ao sistema límbico. E aí algumas pessoas vão falar assim, Lércio, não faz muito sentido para mim. Vejam bem, a gente está falando neocórtex, inteligência, racionalidade. A gente está falando sistema límbico e emoções. É só a gente pensar em alguma namorada ou namorado que a gente entende isso. A emoção sempre manda mais do que a razão. Legal? Galera, guardem bem essas informações, que vai ser bem legal a gente conectar tudo isso no final da palestra. E aí aqui a gente entra no tema da palestra, comunicação. E assim, comunicação. Como trabalhar com isso? Muita gente acha que é fácil. Fala, não, eu falo, a pessoa entende, tudo bem. Não necessariamente. Olha só, quando eu falo alguma coisa, eu conecto, na verdade, na mente de vocês, alguma memória a respeito daquela coisa. Sempre será assim. Então, aqui, vamos supor que tenhamos 50 pessoas. São 50 coisas diferentes. Claro, algumas coisas são mais fáceis de se conectar, mas cada pessoa vai interpretar de uma forma o que eu estou falando. Olha só que interessante. Preciso que vocês agora pensem nisso. Todo mundo pensa numa tesoura. Algumas tesouras vieram à mente, beleza? Tem uma tesoura aqui também na minha. Agora, conecte a essa tesoura, se isso ainda não foi feito, uma memória. Ok. Então a gente tem uma tesoura e uma memória. Eu estou falando basicamente de uma palavra, tesoura. Legal. Que tesoura que o Lércio pensou? O Lércio pensou numa tesoura escolar. Alguém aqui pensou numa tesoura escolar? Legal, algumas pessoas. Também assim, azul, sem ponta. Ó, que bacana, estamos sincronizados aí. Mas a memória que veio na minha cabeça foi o seguinte. Eu na escola, com a professora, recortando, sabe, revista e colando na cartolina. Foi a sua assim também? Olha só que legal, com a filha. Quem foi aí também que pensou na mesma tesoura? Como é que foi a sua experiência? A sua memória? Conta pra mim. Escola? Legal. E, claro, várias outras pessoas pensaram em tesouras diferentes. E aqui a gente tem uma tesoura completamente diferente, né? Uma tesoura de jardinagem. Nesse momento eu lembro do meu irmão aparando uma árvore que tínhamos em frente de casa. E, claro, olha só como que a nossa mente é fantástica. Conforme eu estou falando com vocês, a mente de vocês está me acompanhando, né? Nessa tesoura, todo mundo provavelmente foi lá para a escola, principalmente quando eu falei que foi para a escola. E quando o nosso amigo falou da sua filha. E eu acho isso divino. Mas a questão é, se eu tivesse parado aqui, galera, comprei uma tesoura. Que tesoura é essa? É uma tesoura de barbeiro? É uma tesoura de costura? Que seja, percebem como que a gente começa a complicar a comunicação? E galera, tudo isso eu estou falando para vocês. Aqui todo mundo trabalha na área, tem aluno, contato direto com aluno. Sim? Legal, olha só. Isso acontece com alunos de vocês, ou que seja com o cliente, etc. E aí, a gente está se comunicando legal com esse cara? Ou com essa menina? Vamos dar continuidade. Então aqui a gente está falando, tudo isso que eu expliquei de forma bem sucinta, chama-se semântica. Ou seja, cada palavra que é dita é um símbolo. Não é nada específico, é só uma forma de você conectar algo que você tem dentro da sua mente e se aproximar do que está sendo dito.
complicado, mas olha só, esses dois caras, opa, o Nietzsche depois, calma. Aqui a gente tem Sócrates e tem Platão. Para vocês perceberem como que é forte isso, esses caras eles falavam o seguinte: antes de iniciar um discurso ou que seja uma discussão com alguém, esteja certo de que você e aquela pessoa está falando da mesma coisa. Galera, olha que forte isso. Antes de iniciar uma discussão, saiba que você e aquela pessoa estão falando da mesma coisa. Porque senão eu ia estar falando aqui de uma tesoura escolar e vocês poderiam estar pensando em outro. Olha como isso é profundo. E muito tempo depois, claro, que a gente tem Nietzsche, por volta de 1900, foi quando ele morreu. E ele falava assim, eu acho isso de um impacto gigante. Do que eu falo e do que você entende, existe um grande abismo. Olha que forte isso. Das palavras que eu falo e do entendimento que você tem sobre elas, existe um grande abismo. Acaba corroborando um pouco para o que Sócrates e Platão estavam falando, né? Mas ele tem outra coisa que eu acho também fantástica. Ele diz assim, e agora eu quero pegar forte no nosso cliente. Ele diz, a verdade não é o discurso, ou seja, a verdade não é o que eu estou dizendo para vocês. A verdade é a interpretação. Gente, a verdade é o que vocês estão entendendo. E aí, que verdade que os nossos alunos, clientes, que seja, estão entendendo? A gente está conseguindo se comunicar legal com eles? Será que a gente está conseguindo passar para eles efetivamente o que precisa? Eu acho tudo isso muito fantástico. Mas olha só, essa aqui eu trago do PNL. E eu preciso que vocês observem aqui a parte azul. Ali tem 7%. Essa pizza corresponde à comunicação. Ou seja, o que a gente está falando até agora. Somente 7%. Quando eu entrei em contato com essa informação, eu fiquei perplexo. 7% corresponde às palavras que eu falo. Galera, isso é assustador. Desculpa, para mim é. Aí melhora um pouco quando você observa no tom de voz. Se eu estiver falando mais alto ou mais baixo. Se eu estiver falando muito rápido as coisas ou se eu estiver falando pausadamente. Essa comunicação melhora e conseguimos ficar um pouco mais próximos uns dos outros. A gente diminui um pouco esse abismo que Nietzsche falava. Mas a grande questão é, vamos imaginar assim, ó, você escuta seu aluno bem, você presta atenção nas coisas que ele fala, você presta atenção na entonação que ele usa. Se você fizer isso, e eu já vou voltar para isso, muita gente não faz, mas calma, a gente vai voltar nisso. Se você fizer isso, você tem 45% de comunicação com esse cara. Gente, é muito pouco. A gente está com essa pessoa dia a dia. Essa pessoa faz com que a academia se mantenha e etc. E olha só a grande parte. 55% é o que você está vendo, ou seja, a roupa que eu uso, a forma com que eu me movimento, os gestos que eu faço com o meu rosto. E se você estiver próximo a mim, o cheiro que você sente. Eu acho isso fantástico. Tem uma pesquisa feita, neurociência mesmo. Pegaram uma pessoa para conversar com outra que não conhecia, porém colocaram no ambiente um odor ruim. Odor ruim, né? Que seja. Colocaram um cheiro ruim ali. E depois, claro, a gente está falando de um estudo científico, então foram várias e várias pessoas, chegaram à conclusão que quando havia esse mau cheiro, esse contato que a pessoa teve era ruim, a sensação dela não era boa. E o contrário é verdadeiro. Se tivesse ali um cheiro agradável, para ela era muito melhor aquilo, a percepção era boa. Meninas, vocês que entram em lojas de roupas, e aí? Tem cheiro bom lá, não tem? E olha só, muitas lojas também masculinas estão abrindo o olho para isso. E eu entrei na Armani ontem e eu vi isso acontecendo. Desculpa, Aramis. Os caras colocam o cheiro lá porque sabem que isso vai fazer com que a experiência, e a gente está falando bastante de experiência, né? Pedro Superti fala disso, eu acho muito legal. A experiência é boa. Mas eu vou voltar para a escuta, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Quando você ouve efetivamente, você tem 45%.
Mas a questão é, a gente ouve? De verdade, galera, vamos olhar pra gente e para as relações que a gente tem? A gente ouve? Efetivamente? Sabe, de parar para conversar com você, perguntar como é que foi o seu dia e efetivamente querer saber como foi o seu dia. E não, uma coisa que acontece muito, e eu vi já uma palestra do Karnal falando sobre isso, e eu falei, meu, é exatamente isso que acontece. As pessoas, quando estão ouvindo, elas, na verdade, estão esperando o momento delas falarem. Que absurdo! Alguns vão pensar, nossa, mas que egoísmo! Mais ou menos. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas a grande questão é, nesse momento eu já faço um grande convite a vocês. Vamos ouvir mais o nosso cliente. Muitas vezes, ele só quer ouvir. Passei por situações diversas na coordenação da academia, de alunos histéricos, gritando e etc. E ele só queria ser ouvido. Ele só queria uma figura ali que seja responsável, que desse atenção para ele. Quantas vezes... Irmão, o áudio não tá legal? Tá bom? Beleza. Gente, se eu afastar aqui, me avisem, tá? Por favor. E eu falei do cliente, né, do aluno. Muitas vezes ele só queria falar. Muitas pessoas, elas só querem chamar atenção. E aí, a nossa atenção, como é que tá? A gente não tá dando atenção para essas pessoas. E basicamente, isso é uma parte muito, muito forte da comunicação, do relacionamento. A gente cansa de ouvir que negócios são feitos de pessoas para pessoas. E é exatamente por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Mas vamos dar continuidade. Galera, esse cara chamado Freud, e como eu disse, estudo hoje psicanálise, estou amando. Ele, claro, cunhou vários termos na psicanálise, vários princípios. Aqui a gente tem o princípio da individualidade biológica, da progressão e etc. E ele criou lá o princípio do prazer. Lembra que eu falei agora há pouco? Nossa, é egoísmo? Calma, a gente vai entender isso. Princípio do prazer. O que é isso, Lars? Princípio do prazer. Basicamente é o nosso aparelho psíquico, que é o nome que a gente usa na psicanálise. Ele busca prazer e evita desprazer. É isso. A gente está sempre buscando prazer e fugindo do desprazer. Legal. Olha só a conexão com outra coisa que eu acho divina. Existe um termo chamado o prazer da fala. Olha que demais. Gente, é gostoso falar. Não é gostoso falar? Não é legal quando alguém te ouve e ela tá ali com você, te ouvindo efetivamente. Você se sente bem, é gostoso falar. Ó, a gente está começando a conectar lá atrás sistema límbico, lembra? Seres gregários. Presta atenção. Então, quando a pessoa tá falando, e quando ela tá falando de uma coisa que ela domina, que seja a vida dela. Você fez uma viagem e quer contar para o amigo como foi? Você teve uma experiência no trabalho e quer falar para sua esposa, para sua namorada, seja para sua amiga? Você quer falar, você quer compartilhar esse momento. Galera, compartilhar. Aquele animal que morreu, ele foi compartilhado entre os amigos ali. E nesse momento eu estou conectando fortemente o nosso sistema límbico com todas as ideias que esse cara brilhante trouxe. Mas não para por aí. Olha como que falar é muito mais que ter prazer. Gente, quando a gente ouve alguém, de verdade, do jeito que eu falei, ouvir de verdade, essa pessoa se sente acolhida. E é exatamente por isso que alguns de vocês aqui, ou muitos, não sei, se faz terapia, faz análise, que seja, adora aquele lugar. Porque ali você é ouvido, você é acolhido. É como se fosse a mãe que recebe você depois de alguma coisa ruim que aconteceu no seu dia, te acolhe, te passa a mão na cabeça e fala, tá tudo bem. Que seja, a mamãe tá aqui. Então a gente está falando de um cérebro, ou que seja de uma mente, ou que seja de um aparelho psíquico, que gosta de prazer. E aí a gente está falando de prazer na fala. E a gente está falando também de acolhimento. Galera, até agora, essas três coisas que eu falei, relaciona-se a quem? Sistema límbico. E o sistema límbico, ele é muito mais forte na tomada de decisão do que o seu neocórtex. Olha que fantástico. Então, assim, a partir do momento que você proporcionar tudo isso para o seu cliente, para o seu aluno, o que seja, ele vai ficar ali com você. Porque você está proporcionando para ele uma coisa que ele nem sabe ao certo. E tem uma outra coisa que
Peço desculpas a vocês, esqueci de falar, o sistema límbico ele é responsável pelas memórias emotivas, ou seja, das nossas emoções. E eu acredito que eu vou conseguir tocar a memória de todos vocês quando eu falar assim, sabe aquela coisa ruim que aconteceu? Que sempre que se aproxima algo parecido, você já fica com medo? Ou você já fica cauteloso? Forte isso, e é sistema límbico. Só que no aluno cliente que seja de vocês, vocês vão estar causando a mesma memória, porém, boa. A gente acabou de falar de tudo isso. Mas por que eu bato forte nessa tecla? E algumas pessoas, nesse momento, podem até pensar assim, Lércio, ok, mas o que importa é o resultado. Eu concordo. Por que o que importa é o resultado? Porque quando você dá resultado para a pessoa, ela vive emoções boas quanto àquele resultado. Por que o CrossFit cresceu tanto? O desafio faz com que a pessoa se desafie, claro, e quando ela consegue, ela se sente bem com aquilo. A gente está falando de sistema límbico de novo. A gente não está falando de contração excêntrica, de mTOR, que seja. O aluno nosso não quer saber disso, galera, de verdade. Eu comecei a fazer vídeos para o YouTube e o que a galera mais fala que é legal, mais agradece, é que o linguajar é simples. Eu, durante muito tempo, escrevi para o meu colega da profissão entender. Não é ele que eu quero o público. Ele estuda sozinho, eu não preciso ensinar ele. A não ser que, claro, seja um escopo do meu trabalho, que será futuramente. Mas a questão é, você está falando para quem? E por que eu coloquei esse cara aqui? Para quem não conhece, esse é Aristóteles. A gente voltou lá de novo, né? Perto de Platão. E a questão é, ele fala em seu livro Ética Nicômaco, que é fantástico. Somente o sábio poderá medir ou julgar, se você preferir, a sabedoria. Eu vou repetir. Somente o sábio poderá medir ou julgar a sabedoria. O seu aluno não sabe julgar sua capacidade técnica. E tudo bem. Eu não entendo nada de computador. E por isso que eu contrato alguém para fazer isso. E a menina que mexe com as minhas redes sociais, quando ela começou a tentar me explicar, eu falei, para! Eu não quero nem entender tudo isso aí. Desculpa, eu tenho outra visão. Eu preciso focar minha energia, que seja meu foco em outra coisa. Eu já estou te contratando para fazer isso. E os nossos alunos estão contratando a gente para fazer isso. Galera, vamos abrir o olho para isso. Não estou falando que vocês não devem estudar, que vocês não devem explicar para o aluno de vocês, que seja o cliente, o que vocês estão fazendo. Façam isso, isso é importante. Entretanto, lembram que o que vocês estão falando não é o que vai chegar na cabeça dele e vai impactar lá. Vocês estão pegando dele emprestado memórias para entender você. Ele nunca estudou fisiologia. Não fala para esse cara de ciclo de Krebs que ele vai fazer... Hã? Ele não entende. Então, vamos se comunicar de forma efetiva com ele. E vamos estudar para que a gente consiga dar para ele o resultado que vai gerar emoção e aí ele vai ficar com você. Então você escuta o cara, você acolhe, você proporciona prazer, você dá resultado. Tem como ele sair dali? Ele não vai sair. Ele não tem motivo nenhum para sair. Galera, e com um apelo um pouco mais em cima disso, eu quero trazer essa frase. Claro, todos vocês já leram. Mas eu acho divina. Olha só, Freud lia esse cara, meu, foda. Falar é uma necessidade. Ou seja, a gente quer falar, a gente precisa falar. Dentro dessa teoria do prazer, existe uma régua que quanto mais a pessoa tem prazer, mais relaxada ela fica. Ou seja, quantos de vocês não chegaram estressados do trabalho e queria falar e aí depois daquilo tudo acalmava? Então falar é uma necessidade, porém ouvir é uma arte. Então, quando a gente estiver com o nosso aluno, eu acho que assim, eu posso pedir para vocês, porque eu faço isso, pelo menos eu me esforço muito para fazer isso. A aula é dele, a aula não é nossa. Tudo ali feito é para ele. Então, eu vejo muitos professores querendo contar das histórias deles. Gente, eu dou aula de personal ainda em sala. O aluno não quer saber. Tá bom, vai, uma vez ou outra pode até querer saber. Mas na boa, a aula é dele. Pergunta para ele como foi a última viagem dele. Tenta fazer com que ele reviva memórias positivas. Olha só, a gente está falando de novo sistema límbico. Ele vai atrelar tudo isso à sua pessoa.
proporcione a ele uma boa aula, proporcione a ele o que vocês estão lá para fazer. A gente está lá para cuidar do nosso aluno. E educação física, eu falo isso porque uma vez um rapaz veio falar para mim que ia fazer educação física, eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim, pô, Lércio, eu adoro educação física, eu jogo bola, eu jogo basquete, eu adoro esporte, eu adoro academia. Eu falei, irmão, para. Educação física não é isso. Educação física é cuidar de pessoas. Se você gosta de esporte, vá ser atleta. Essa é a sua vocação. Educação física é cuidar de pessoas. E já que a gente já sabe cuidar do corpo, a gente já estuda tanto isso, vamos cuidar um pouco mais aqui? Galera, é um apelo forte que eu faço. Vamos ouvir. Eu quero que vocês saiam dessa palestra de verdade, observando como será o próximo diálogo com alguém. É diálogo, tá? Não é uma pessoa só falando. Legal? Galera, muito obrigado. Aqui estão as minhas redes. Eu espero ter impactado de alguma forma boa.